CETEB 2020, lição 4, Santíssima Trindade. Bom, a Trindade é o mistério da fé. Como a gente já disse, a fé em busca de conhecimento. É possível conhecer a partir da fé. Vamos entender isso melhor. Há 3 tipos de conhecimentos contidos na Escritura. Beleza? Verdades explícitas, aquelas que são claramente expostas pelo texto. Gênesis 1 é um exemplo disso, que vai dizer: no princípio criou Deus o céu e a terra. Qual a dúvida? Está aí, na cara. Deus criou os céus e a terra. Ponto. Existem as verdades implícitas. A Bíblia pode não expor claramente tudo que afirma. Precisaremos combinar as verdades explícitas com o que o texto nos sugere. Isso demanda reflexão e estudo. 2 de Timóteo 3,16 diz para nós: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. João 17 vai dizer: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, existem verdades que não estão tão óbvias assim. Então, a gente precisa entender o que o texto está dizendo a partir do seu contexto para compreendermos essas verdades. E essas verdades são as verdades implícitas na Bíblia. E o paradoxo consiste na coexistência de verdades aparentemente opostas. E é nessa categoria que se encontra a divina Trindade. Existe o paradoxo, aquelas duas ideias que são aparentemente contrárias, mas que convivem perfeitamente. E aí entra a Trindade. Beleza? Ok. Bom, a Trindade não é uma palavra bíblica. É um termo teológico que resume a doutrina do 3 em 1. Não 3 deuses em um, mas um Deus que se apresenta de 3 formas distintas, com 3 naturezas. Tanto o Antigo como o Novo Testamento fazem referências às pessoas da Trindade. Então, como eu disse, a Trindade, você não vai achar esse termo escrito na Bíblia em parte alguma. O que você vai encontrar são passagens que fazem referência às 3 pessoas da Trindade. Beleza? Para que possamos alcançar entendimento sobre esse mistério, podemos lançar mão de analogias. Então, a nossa apostila que vocês têm vai nos passar algumas analogias que aqui estão. Por exemplo, a água, que se apresenta no estado sólido, líquido e gasoso, ou gasoso, né? Embora ela se apresente em algum momento líquida, em outro momento sólido, em outro momento gasoso, ela tem essas 3 naturezas. O raio de luz, que você tem um elemento actínio, que é invisível, o lumífero, que é o visível, e o calorífico, que é quente, você pode sentir. Então, também são 3 dimensões que esse raio de luz vai se apresentar para você. Por fim, nós podemos usar o exemplo do próprio homem, do próprio ser humano. Ele se apresenta, ele existe, né? Em corpo, alma e espírito, 3 dimensões inseparáveis, que estão sempre juntas, né? E fazem parte do ser humano. Sem uma dessas partes, o ser humano não é ser humano. Então, o ser humano que é criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, apresenta também essas 3 dimensões, se assim posso dizer. Porém, tudo isso é pobre e especulativo face à grandeza desse mistério. E qualquer comparação que eu tente fazer com relação a Deus é pobre.
Deus está muito acima de toda a criação, inclusive o homem. O que a gente faz é tentar trazer isso de uma maneira minimamente compreensível, tá? Então, esses exemplos são pobres em comparação à grandeza do mistério de Deus. Ok? Ok. Então, como nós dissemos antes, é preciso abraçar e afirmar com convicção as duas verdades do paradoxo bíblico. São duas verdades que, a princípio, para nós parecem inconciliáveis, mas elas estão lá. Eles estão. Vamos seguir. Uma coisa, há um só Deus? Sim, há um só Deus. Há três pessoas em Deus? Sim, há três pessoas em Deus. Aqui já começa o nosso problema. Há como entender isso? Não. E aí começa de novo o nosso problema, aumenta, né? Porque nós temos que começar a conviver, aprender a conviver com aquilo que nós não entendemos. Ou com aquilo que não é possível para nós entender. Não é possível entender, pelo menos agora, neste mundo, nesse tempo. Então, há coisas que não podemos compreender por completo, que não nos cabe. Há como conviver com isso? Sim, como nós já dissemos lá no começo, pela fé na Bíblia, enquanto palavra viva de Deus, nós podemos compreender que compreender não, conviver, perdão, conviver com aquilo que nós não compreendemos por completo, que não nos cabe compreender por completo, porém, contudo, todavia e no entanto, sabemos que é a pura verdade. A segunda carta de Paulo, Timóteo, seu capítulo 3, perdão, e versículos 16, que nós já lemos, toda a escritura ela é verdadeira. Mas vamos ali em Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio 29, vai dizer: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. As coisas encobertas, as coisas desconhecidas pertencem a Deus. Não nos cabe compreender. Deuteronômio 29. Quando você chegar lá no céu, pergunta. Aí, quando eu chegar depois de você uns 20 anos, eu pergunto para você. Ok? A leitura de João 14, a partir do versículo 8, vai descrever aquela passagem. Replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E disse Jesus a Filipe: há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E João 10 já vai dizer também. João 10:30 diz: eu e o Pai somos um. Então essas duas passagens vão dar a ideia, vão já nos passar aquela ideia de que o Pai e o Filho são um. Veja, quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Está claramente dizendo aqui que o Pai e o Filho são um só. Ok? Beleza, mas e o Espírito Santo? Então vem na próxima passagem. Marcos 1, de 9 a 11. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu o céu rasgar-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvido uma voz do céu:
Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então, nessa passagem, na passagem do batismo de Jesus, nós vamos ver as três pessoas, a figura das três pessoas, o Filho indo a João para se batizar, o Espírito Santo que chega, se aproxima, e o Pai dizendo, olha, esse é o meu filho amado, quem me comprazo. Ok? Então você tem a presença do Pai, o Filho e do Espírito Santo. Embora você não vai encontrar a palavra Trindade em momento algum da Bíblia, você vai encontrar momentos em que você vê a ação das três pessoas da Trindade. Trindade é só o termo para se referir às três pessoas, ok? Essa leitura de João 17 e 21 também é muito interessante. Acompanhe a leitura por gentileza, se você puder. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele está novamente afirmando que ele é um com o Pai. Como se chega, então, à conclusão que há três pessoas em Deus? Vamos lá? Mateus 3, de 16 a 17. Mateus 3, 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus lhe dizia, que esse é o meu Filho amado, em que me comprazo. Passagem que nós lemos em Marcos, agora também descrita em Mateus, mostrando as três pessoas da Trindade agindo. Bem da verdade, eles sempre agem juntos, né? Somente a gente está usando essa passagem para poder exemplificar de uma forma um pouco mais clara. Ok? Ok. Bom, e nós temos aqui também, 2 Coríntios 13, 13, a saudação, a declaração de Paulo, né, no final da sua carta. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Também Paulo aqui terminando uma das suas cartas a uma das igrejas as quais ele era mentor, né? Faz menção das três pessoas da Trindade. Inclusive, em muitas igrejas, esse versículo é usado como uma bênção apostólica, fazendo menção às três pessoas da Trindade. E aí destrói também o mito de que Trindade foi inventada, né, em algum momento pós-bíblico, não. Eles já tinham a noção, essa perfeita noção de que existiam as três pessoas da Trindade. Só não existia a palavra Trindade. Isso sim foi cunhado no período pós-bíblico, ok? E eis aqui uma outra passagem que também vai fazer menção. Veja, Gálatas 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que andavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Veja novamente as três pessoas sendo citadas. Tá? Então, volto a dizer, eles sempre agem juntos, em comunhão, em harmonia. Porém, em algumas passagens a gente tem essa noção um pouquinho mais clara aqui. Tá? Embora não exista a palavra Trindade na Bíblia. Ok? O que Jesus queria dizer quando se intitulava, então, Filho de Deus? Queria dizer que ele era igual a Deus. E essa passagem de João 10 vai escrever isso. Ela começa no versículo 30, eu e o Pai somos um. Perfeito? Nós já até lemos esse versículo. Mas pega lá no finalzinho, em 38. Mas, se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no
Pai, reforçando essa ideia, essa perspectiva, essa percepção de que Jesus, o Filho e o Pai são um só. Ok? Então, são abundantes as passagens que vão descrever essa natureza do Filho e do Pai. Embora você tenha um pouco menos passagens referente ao Espírito Santo, mas nós já lemos algumas, então não está tão difícil perceber essa verdade. Ela está lá. Voltando a dizer, só não temos essa palavra. Alguém que chegou lá explicitamente e disse: existe a Trindade. Não. Isso vai surgir muito mais tarde na história da igreja. Porém, nós temos várias passagens que vão corroborar com essa ideia. Ok? E ele queria dizer que era o Messias prometido. Mateus 16:16. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Vamos continuar a leitura. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Veja, essa passagem é fundamental para a gente entender isso, né? Porque aquela questão, Jesus vai perguntar o que diz o povo sobre o Filho do Homem. Então, uns dizem que és Jeremias, perdão, Elias ou João Batista. Beleza, o povo não entende muita coisa. Vocês que acham, hein? Pedro vai se levantar e vai dizer: Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Essa afirmação que Jesus é o Filho. E nós já vimos afirmações que o Filho e o Pai são um só. E é bem interessante isso. E é interessante aqui no versículo 17. Então, Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai. Voltando àquela questão, né? Não é simplesmente por conhecimento ou por intelecto que eu vou compreender as verdades da fé. É pela fé e pela própria ação do Espírito Santo. Não foi carne ou sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Ok? Ok. Bom, se o filho é igual ao pai, por que Jesus dependia do pai? Uma boa pergunta. Vamos chegar na resposta? Essa dependência se dava por escolha própria. Vejamos o que diz Filipenses 2, a partir do versículo 5. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Então, esta dependência se dá por escolha do próprio Jesus. Ele mesmo se esvaziou, ele mesmo se humilhou, ele se entregou. Então, é tudo por escolha própria, decisão tomada em harmonia com a vontade do Pai e do Espírito Santo. Então, essa dependência que Jesus vai demonstrar no seu ministério terreno é uma escolha dele. Ok? Bom, se eu sou filho ou filha de Deus, Jesus não é apenas um filho como eu, há gente dizendo coisa parecida com isso, que nós somos pequenos deuses não, nada disso, nada disso. Nós somos filhos de uma outra forma, nós somos filhos adotivos.
Somos feitos filhos de Deus. O Senhor Jesus não. João chama Jesus de o Filho unigênito. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Não primogênito, não primeiro, mas o único Filho da natureza divina. Então, é completamente diferente. Essa semelhança não existe. Nós não somos como Jesus. Ok? Somos feitos filhos, somos então adotivos. João 1,12 vai dizer: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então somos feitos filhos de Deus a partir da nossa conversão, a partir do momento da nossa transformação. Ok? Jesus, ele foi co-criador e é divino eternamente, assim como o Pai. Ele não foi criado. Ele não é mais um ente da criação. Não, ele foi criador também. Isso vai estar lá em João 1, a partir do versículo 2. Lê João 1, a partir do versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João se referindo a Jesus. Ele estava na criação. Ele participou da criação. Mais ainda, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito seria feito. Vai estar escrito lá no versículo 3 de João. E no versículo 14 de João 1 vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória como do unigênito do Pai. Ok? O que também pode ser visto em Efésios 1,5, né? Nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Somos filhos adotivos e por meio de Jesus, o Filho unigênito. Então não existe essa comparação entre nós e Jesus. Ok? Bom, e o Espírito Santo, onde entra nessa equação? Ele é frequentemente chamado de vento de Deus, ruá no hebraico. O que pode ser visto em Gênesis 1, versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face da terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Também Gênesis 6,3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agerá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos, também fazendo referência ao Espírito de Deus. Então o Espírito Santo também não é uma figura que vai surgir apenas depois do Pentecostes. Não, ele está agindo desde a criação, tá? O Espírito de Deus já pairava sobre a face das águas. Ele já agia no homem, ok? Isaías 40:13 também vai fazer menção ao Espírito do Senhor, ok? Beleza? Bom, se Deus é Espírito, por que o Espírito Santo tem esse nome? Vejam, vamos por partes. Jesus disse que enviaria outro Paráclito, Consolador. Bom, se ele mandou outro, quer dizer que Jesus também foi um Consolador, também foi um Paráclito, tá? Mas o Espírito, ele é representado na Bíblia como essa figura do vento, do rua, dos próprios sopros de vida, o Espírito vivificador. Por isso ele recebe esse nome do Espírito Santo. Embora Deus seja Espírito, importa que adoremos em Espírito e em verdade. Beleza? Mas a pessoa do Espírito Santo é retratada na Bíblia de várias formas,
várias passagens, como vento, esse vento vivificador, o vento da glória de Deus, como está lá em Atos, ok? Salmo 104, versículo 30, Salmo 104, versículo. Vamos pegar do 29. Se ocultas o rosto, ele se perturba. Se lhe cortas a respiração, morre, volta ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Jó também vai trazer isso no capítulo 32, versículo 8. Na verdade, há um espírito no homem. O sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Então, que também vai estar lá essa ideia, né, em capítulo 33 de Jó, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, esse vento vivificador que dá vida é a representação do Espírito Santo. Ok? Ok. E é onde, na Bíblia, então, o Espírito se revela. Eis algumas passagens, né? João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então está aqui a figura do Espírito como Consolador, o Espírito da verdade. Atos 1, 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E vamos fechar aqui com Atos 10, 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. Nada duvidando, porque eu os enviei. Veja o Espírito falando com Pedro. Ok? Então a presença do Espírito está revelada aí em algumas passagens bíblicas. Ele se revela pela sua mente. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescuta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos e que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ok? Então ele se revela pela sua mente, pelo seu saber. O que ele vai dizer aqui? O Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ok? Nós só podemos conhecer a Deus por intermédio do Espírito Santo. Beleza? E se revela por sua sensibilidade. O que diz Efésios 4:30? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Olha, ele sente. Ele se revela pela sua sensibilidade. Não entristeçais o Espírito de Deus. Ok? Se revela pela expressão da sua vontade. Atos 15, 28. 15, 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós
não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Pareceu bem ao Espírito Santo. O Espírito Santo entendeu que, então ele se revela pela expressão da sua vontade. É o Espírito Santo que revela Jesus a nós, dá testemunho de Jesus, como ele disse. É o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que nos envia a determinados lugares. Então ele se revela na Bíblia e a nós pela expressão da sua vontade. Ok? Então fechamos aí esse pequeno conteúdo nessa aula um pouquinho breve. Bem breve, tranquilo, fácil de entender. Você pode ver, rever. Você que é da turma do CETEB 2020 pode entrar em contato comigo pelo zap que você já tem. Deus te abençoe e até a próxima.